Você já percebeu que no ambiente de trabalho, nem sempre quem mais se esforça é quem mais é reconhecido? Talvez você já tenha ficado até tarde resolvendo problemas, enquanto o colega que apresentou o resultado levou todos os elogios. Essa sensação de injustiça não é coincidência. É o sintoma de um jogo silencioso, onde o esforço é invisível, mas o crédito é poder. Em um mundo que valoriza quem parece mais do que quem faz, o palco corporativo se tornou o verdadeiro campo de batalha. Aqui quem domina a narrativa vence, mesmo que não tenha feito metade do trabalho. E é justamente isso que a Lei 7 de Robert Greene revela. O poder está em quem controla a história contada sobre o esforço dos outros. Se você já viveu algo assim, comenta aí embaixo, porque hoje você vai entender por que o crédito vale mais que o suor. Imagine o escritório como um grande palco. As luzes acendem, as apresentações começam e cada um interpreta um papel cuidadosamente ensaiado. Uns falam com confiança, outros observam em silêncio. Mas no final quem leva o crédito é sempre o ator principal, não o roteirista. O ambiente corporativo se transformou em um teatro, onde a performance vale mais que o desempenho. Você pode ser brilhante no que faz, mas se não souber parecer brilhante, seu talento vira bastidor. E é aí que o jogo começa a ficar perigoso. Quanto mais você trabalha, mais invisível se torna para quem só enxerga o espetáculo. A sociedade moderna valoriza a narrativa, e não o esforço. Nas redes sociais acontece o mesmo. Enquanto alguns mostram resultados, outros dominam a arte de parecer produtivos. É o elogio à imagem, o culto à percepção. Quem entende isso, entende que o trabalho sem estratégia é apenas uma engrenagem trocando tempo por esquecimento. Mas calma, isso não significa que o mérito acabou. Significa que ele mudou de forma. Hoje, o mérito precisa ser visível para existir. O palco é o novo campo de poder, e quem não sobe nele acaba sendo esquecido. Se você está entendendo esse ponto, e já percebeu esse teatro no seu próprio trabalho, deixa o like agora, porque o próximo passo é entender o mecanismo real por trás dessa farsa. A lei que governa todos esses bastidores. A Lei 7 de Robert Greene revela uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O mundo pertence a quem domina o crédito, não a quem executa. O trabalho é importante, claro, mas o reconhecimento é o que o transforma em poder real. Pense nisso. O esforço é invisível até que alguém conte sua história, e na maioria das vezes quem conta é quem leva o mérito. Por isso, os líderes mais poderosos do mundo não se preocupam em fazer tudo sozinhos. Eles constroem sistemas, inspiram equipes e, principalmente, controlam a narrativa sobre o resultado. Ser reconhecido não é sorte, é estratégia. É entender que o público raramente vê o processo. Ele só vê o palco iluminado. Se você quer sobreviver nesse jogo, precisa aprender a transformar o seu esforço em narrativa, em algo que possa ser visto, lembrado e associado ao seu nome. Isso não é manipulação, é autopreservação. A história sempre favorece quem soube escrevê-la primeiro. E aqui está a essência da Lei 7. Faça com que os outros trabalhem por você, mas mantenha-se no centro da história. Não porque você é injusto, mas porque o poder é uma questão de percepção. Se você não controlar a narrativa do seu próprio mérito, alguém fará isso por você. E não hesitará em apagar o seu nome. É nesse ponto que o jogo se torna perigoso e fascinante ao mesmo tempo. Porque agora você começa a enxergar o tabuleiro. E se esse insight fez sentido para você, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque entender essa lei é o primeiro passo para deixar de ser um peão e começar a jogar como quem realmente quer vencer. Poucos exemplos ilustram tão bem o que acontece quando alguém ignora a Lei 7 quanto a história de Nikola Tesla. Um gênio brilhante, visionário, obcecado por inovação. Ele trabalhava em silêncio, mergulhado em experimentos que mudariam o futuro. Mas enquanto Tesla criava, outro homem observava, aprendia e, acima de tudo, sabia como se apresentar ao mundo. Thomas Edison. Enquanto um se perdia em cabos e fórmulas, o outro transformava invenções em manchetes. Tesla representava o talento, Edison representava o crédito. E como a história mostra, o crédito venceu. Tesla acreditava que o mérito falava por si só,
que o reconhecimento viria naturalmente. Mas o mundo real não funciona assim. Ele morreu pobre, esquecido, enquanto Edison construiu uma fortuna e entrou para os livros de história como o grande inventor americano. Essa não é apenas uma tragédia pessoal, é uma lição brutal sobre poder. No tabuleiro da influência, o silêncio é uma sentença. O gênio invisível se torna um fantasma do próprio trabalho. E não importa o quanto ele tenha feito, se ninguém souber que foi ele quem fez. É cruel, mas é real. Ideias não bastam. Elas precisam de uma voz, de um rosto, de uma assinatura. O mundo não paga por genialidade oculta, paga por visibilidade. Essa história ecoa em cada ambiente moderno. Quantas vezes você já viu um Edison corporativo levar o crédito por algo que você fez? Quantas vezes alguém mais carismático ou político recebeu o reconhecimento pelo seu esforço? Essa frustração é o que move o jogo. E a verdade é que se você não aprender a reivindicar o crédito, ele será automaticamente transferido para quem souber contar a história melhor. Agora que você conhece a tragédia de Tesla, prepare-se para o outro lado da moeda, o exemplo de quem dominou essa lei com perfeição. Porque o poder também pode ser conquistado pela inteligência narrativa. E o próximo nome que você vai ouvir prova que o crédito, quando bem usado, pode se transformar em legado. Se Tesla foi o mártir do mérito, Steve Jobs foi o maestro do crédito. Ele raramente colocava as mãos no código, no design ou nos circuitos, mas era ele quem subia ao palco, quem apresentava o produto, quem contava a história. Enquanto engenheiros e designers da Apple trabalhavam nos bastidores, Jobs construía uma narrativa tão poderosa que transformou o trabalho coletivo em mito pessoal. Ele não precisava ser o executor, ele era o símbolo. E no jogo do poder, símbolos valem mais que suor. A genialidade de Jobs não estava apenas nas criações da Apple, mas em sua capacidade de moldar a percepção pública. Ele sabia que o público não quer detalhes técnicos. Ele quer uma história inspiradora. Enquanto outros se perdiam em explicações, Jobs condensava o complexo em algo emocional, memorável e visual. Ele não vendia produtos, vendia significado. E cada vez que ele subia ao palco, consolidava a ilusão de que ele fez tudo. Essa é a essência da Lei 7 em sua forma mais refinada: transformar o trabalho dos outros em um espelho que reflete o seu próprio brilho. Mas aqui está o ponto mais provocante. Isso não é roubo, é estratégia. Jobs creditava sua equipe sim, mas sem jamais abrir mão do protagonismo. Ele entendia que o líder não é quem trabalha mais, é quem mantém o foco da narrativa. Em qualquer empresa, em qualquer projeto, existe uma disputa invisível entre quem produz e quem representa. E o poder sempre pende para o segundo. Essa é a diferença entre ser o criador e ser o arquiteto do crédito. Enquanto muitos ainda lutam por reconhecimento, Jobs já havia compreendido que o crédito é a ponte entre o que você faz e o que o mundo acredita que você fez. E é isso que o mantém imortal, mesmo depois da morte. Se esse insight abriu a sua mente, se inscreva no canal agora, porque no próximo capítulo você vai perceber que esse jogo não ficou no passado. Ele está mais vivo do que nunca. Nas redes sociais. Hoje, o palco do crédito mudou de lugar. Saiu das salas de reunião e foi parar nas telas do seu celular. O Instagram, o LinkedIn e o TikTok se tornaram os novos templos da percepção, onde quem domina a imagem parece mais competente, influente e produtivo do que realmente é. É a era do parecer ocupado, do postar resultados e da autocelebração cronometrada. Enquanto milhares trabalham em silêncio, alguns colhem os frutos simplesmente por saberem se posicionar. É o mesmo jogo de Edison e Jobs, só que agora todo mundo participa dele. No feed, o crédito é visual, instantâneo e viciante. O problema é que quem ignora isso acaba sendo engolido pelo sistema, não por falta de talento, mas por falta de visibilidade estratégica. A lógica é simples. Se você não contar sua própria história, alguém vai contar por você. E quando isso acontecer, o protagonista pode não ser você. A Lei 7 ganha uma nova roupagem no mundo digital: fazer com que o trabalho e a reputação cresçam através da narrativa. Saber se comunicar é a nova forma de liderar. Não se trata de fingir ou mentir,
mas de entender que nas redes a forma é tão importante quanto o conteúdo. Quantas vezes você já viu alguém virar autoridade só porque soube se vender melhor? Quantas vezes um profissional mediano ganhou destaque enquanto os competentes ficaram esquecidos nos bastidores? É desconfortável, mas é real. E esse desconforto é o primeiro passo para acordar. O crédito é o novo capital, e quem o entende sobrevive. No próximo capítulo você vai descobrir como jogar esse jogo sem perder a alma, porque o poder de ser visto não precisa destruir o valor de ser autêntico. Agora que você já entendeu como o crédito move o mundo, chega o ponto crucial: como jogar esse jogo sem se corromper. É possível aplicar a Lei 7 sem manipular, sem mentir e sem perder a essência. A resposta está em dominar a percepção com integridade. Isso significa fazer o seu trabalho com excelência, mas garantir que o mundo saiba disso, de forma estratégica, não desesperada. Ser visto não é vaidade, é sobrevivência. Agora que você já entendeu como o crédito move o mundo, chega o ponto crucial: como jogar esse jogo sem se corromper. É possível aplicar a Lei 7 sem manipular, sem mentir e sem perder a essência. A resposta está em dominar a percepção com integridade. Isso significa fazer o seu trabalho com excelência, mas garantir que o mundo saiba disso, de forma estratégica, não desesperada. Ser visto não é vaidade, é sobrevivência. O segredo é transformar o mérito em presença. Mostre o valor do que você faz, sem precisar se justificar. Conte a história por trás do seu esforço antes que alguém a reescreva. Aprenda a apresentar resultados, a comunicar conquistas e a usar o reconhecimento como combustível, não como ego. Quando você entende que o crédito é uma forma de linguagem, percebe que falar de si mesmo não é arrogância, é clareza. A diferença entre manipulação e estratégia está na intenção. O manipulador mente para enganar. O estrategista comunica para proteger o que é dele. Você não precisa roubar o mérito de ninguém. Só precisa aprender a não deixar o seu ser roubado. E nesse ponto, dominar a narrativa é um ato de defesa, não de vaidade. Então, se esse vídeo já te fez enxergar o seu trabalho com outros olhos, comenta aqui o que mais te marcou. Porque o próximo passo é aprender a transformar essa consciência em ação. E no próximo capítulo, você vai entender como transformar esforço em legado. Porque no fim, o poder real não está apenas em ser reconhecido, mas em ser lembrado. No final, tudo se resume a uma coisa: o nome que fica. Não importa o quanto você trabalhe, quantas noites vire ou quantos resultados entregue, se o mundo não souber o que você fez, é como se nunca tivesse existido. A história não é escrita pelos mais esforçados, mas pelos que souberam transformar esforço em reconhecimento. Essa é a essência da Lei 7. O crédito é o que transforma trabalho em poder, e poder em legado. Não se trata de vaidade, é sobre presença, sobre não deixar que o silêncio apague o seu valor. Então, da próxima vez que fizer algo grandioso, não se esconda, mostre. Conte, faça o mérito trabalhar por você. Porque no jogo do poder, o verdadeiro vencedor não é quem faz mais, é quem é lembrado por ter feito. E se essa reflexão te inspirou, compartilha este vídeo com quem precisa entender isso também.